Continuando, e vamos tentar fazer um vídeo mais rápido dessa vez. Agora a gente vai falar sobre a segunda etapa de como passar nos Estados Unidos, que é realmente o processo em si, tá? O que eu quero dizer pelo processo em si? Eu vou explicar aqui o que acontece para vocês conseguirem passar para os Estados Unidos e como se preparar para isso, tá? Vamos para uma análise então não motivacional, única e exclusivamente teórica. Vou dar dados para vocês. Bora lá. O que é o processo de seleção para os Estados Unidos? Ele é bem distinto do brasileiro. Ele vai se constituir em 3 provas, tá? 3 provas. E essas provas eu vou falar delas separadamente, beleza? Que vocês podem ver já nos vídeos posteriores. Nós temos o que? Das 3 provas. Uma delas é o SAT 1. Eu vou falar dessa prova depois, só que você tem que saber. É uma prova de inglês com matemática. E nessa prova, tu tem que tentar fazer ela, tá? Em qualquer momento que tu tenha vontade. É isso que eu quero deixar claro pra vocês. Quando vocês quiserem, vocês podem fazer ela. Ah, eu tô na primeira série. Tu pode fazer, entendeu? É uma prova realmente em cai em inglês e cai em matemática básica. Então é legal se vocês conseguirem fazer esse tipo de prova bem no começo. No começo do terceiro ano, fim do segundo, começo do terceiro ano. É bem interessante que vocês fazerem isso, porque vai chegar no fim do teu terceiro ano e tu não vai ter problema com o vestibular. Muita gente me pergunta, mas como é que eu vou aplicar para os Estados Unidos e ainda por cima me preparar para o vestibular? Porque eu não vou ter tempo. É isso que eu digo. Faz essa prova mais para o começo do terceiro ano, porque quando chegar o terceiro ano, vai apertar. Eu sei que vai apertar porque eu deixei pro terceiro ano, foi quando eu descobri. Foi tipo no fim do terceiro ano ali, eu tava em janeiro, a última prova que eu podia fazer, eu tava fazendo esse SAT 1 aqui, tá? E sim, dificulta muito se tu deixar bem pro finzinho. Mas é possível. Eu fiz e eu passei. E eu conheço mais gente que fez e passou, bem no finzinho. Por quê? Porque vai depender de como tu vai na prova, quanto tu se preparou. Tem gente que consegue dividir o tempo e estudar para os dois, mas fica mais fácil fazer isso o quanto antes, no término do segundo, começo do terceiro ano. Nós temos depois o SAT 2. Esse aqui é o Reasoning e esse aqui é o Subjects. Por quê? Porque ele vai cair em matérias, tá? Essa prova é legal vocês deixarem aí para o fim do terceiro ano, porque ela é bem parecida com o vestibular. Então vocês vão ter que escolher 2 matérias escolares e aí vocês vão se preparar, vocês vão estudar para elas como se estivesse preparando para o vestibular. Então tu estudou para o vestibular, tu já está estudando para essas provas. É só fazer umas 2 provinhas anteriores para ver como é que ela é, que dá para safar tranquilo. E a outra prova, tá? É o TOEFL ou TOEFL. Beleza? O que é o TOEFL? O TOEFL é uma prova, eu já falei no vídeo anterior a minha experiência, é uma prova de inglês, única e exclusivamente em inglês, que vai testar as habilidades de vocês. Então, para essas 2 provas, o que vocês têm que saber? Inglês, tá? A prova do TOEFL é bem mais fácil que a prova do SAT. Então, se tu fala inglês, tu não vai conseguir tirar uma nota boa no SAT. Tu vai ter que estudar pro SAT para tirar uma nota boa nele. Mas se tu fala inglês, o TOEFL tu vai tirar de letra. Meu inglês não era bom. Eu comecei a estudar inglês no primeiro ano do ensino médio. Até o primeiro ano, cara, eu não sabia o que era verb to be. Eu lembro que todo mundo falava, verb to be, verb to be. Eu não sabia que droga era essa. Então, eu dei um gás ali no primeiro ano, porque eu sabia que inglês ia ser importante em algum momento da minha vida, e consegui estudar. Em 2 anos eu consegui aprender inglês, beleza? Mas se vocês tiverem mais tempo para se preparar, eu recomendo. Aprender inglês é o bizu para passar nessas 3 provas. O TOEFL também faça quando tiver tempo. Fim do segundo ano, começo do terceiro ano. Que aí tu não vai se ferrar, não vai se lotar de atividades quando tu chegar no fim do terceiro ano, tá? Essa é a parte de provas, que é o análogo ao vestibular brasileiro. Mas eles não têm só isso. Aqui é o grande diferencial, que são os essays, beleza? O que são essays? São textos. Os textos americanos, eles são a parte mais diferente e mais incrível do processo. Mas infelizmente são a mais chata também. Por quê? Porque como que funciona essa etapa? Depois ali em agosto, e isso novamente, se tu quiser começar antes, tu pode. Quero fazer em julho, ali nas férias de julho eu vou fazer todos os textos que eu preciso. Vou escrever tudo que eu preciso para os Estados Unidos. Tu pode, que aí tu não vai se ferrar com o vestibular brasileiro. Termina as Olimpíadas ali na metade do terceiro ano, tu pega e acaba com esse texto uma vez para deixar o terceiro ano, fim do terceiro ano livre. É muito bizu, é uma ótima ideia.
mas nem sempre é possível. Eu, por exemplo, deixei para as 2 últimas semanas do ano, quando eu estava estupidamente lotado, tá? Então, o que eu falo para vocês? Se vocês forem escrever esses estudantes, o que vocês vão ter que fazer? Esses textos são basicamente o seguinte, varia de faculdade para faculdade. Ele vai te fazer uma pergunta e tu vai ter que responder essa pergunta. Depende muito da faculdade e do tamanho do espaço que tu vai ter. Mas digamos que a gente tem 500 palavras e nessas 500 palavras tu vai ter que responder a seguinte pergunta. Fale a respeito de uma dificuldade que você enfrentou em sua vida e como fez para resolvê-la. Em uma folha de papel tu tem que escrever isso. Só que essas perguntas, elas não são aquilo que tu quer responder. Tipo, tu quer falar das tuas Olimpíadas, tu quer falar das suas conquistas, Olimpíadas, das suas conquistas, dos seus projetos, dos seus esportes. Tu não quer falar das suas dificuldades. Então tu tem que conseguir botar aquilo que tu fez dentro da pergunta, só que parecendo que tu não tá fugindo do assunto. Resumindo, é difícil. Se tu não é bom em escrever, eu era horrível e continuo sendo péssimo em escrever, detesto escrever, tu vai ter uma desvantagem. Mas dá pra passar tranquilo, dá. A maioria do pessoal que passa não sabe escrever, tá? O pessoal que sabe escrever, sim, que aí tem a vantagem pelo fato de gostar, ter vontade de fazer esse tipo de negócio, tá? Tu vai ter que responder, então, uma série de questões, tipo essa, que varia de faculdade para faculdade. E, por exemplo, a MIT vai ter umas 5 dessas questões que tu tem 250 palavras. Harvard vai ter umas 2 e aí tu tem 2 folhas para responder. Eles têm várias sessões no processo em que tu tem acesso a uma pergunta do gênero. Se você não conseguiu falar nada até agora que você gostaria de falar, ou seja, você não conseguiu dizer alguma coisa importante que você fez na sua vida, mas não conseguiu, escreva aqui. Eles têm essa sessão também, o que é muito bom, dá pra te falar de coisas particulares que tu fez, coisas especiais, né? Mas então, vocês vão ter que falar nesses momentos do que vocês fizeram. E aqui eu vou digredir um pouquinho para dizer o que vocês têm que fazer, tá? Esse pedaço é importante. O que fazer? Se tu tá no teu primeiro ou segundo ano do ensino médio, ou tá no ensino fundamental, a tua vantagem sobre os outros candidatos é absurda. Por quê? Porque você vai poder fazer as coisas para depois escrever, tá? Então tu vai poder hoje fazer aquilo, tipo, eu vou participar desse esporte. Para quando tu chegar no terceiro ano, tu poder escrever o que tu fez. E é uma vantagem imensa. Pessoas como eu, que descobriram a coisa só no fim do terceiro ano, não tem esse tempo. As pessoas vão ter que escrever aquilo que elas fizeram. E elas fizeram o que elas tinham vontade de fazer. Não necessariamente o que os Estados Unidos gostariam que elas fizessem, tá? Claro, eu não recomendo tanto que vocês façam muitas coisas que vocês não gostem. Isso não é legal. É legal que vocês, quando se interessem por alguma coisa, corram atrás. Vocês tentem se mudar. Eu gosto de esporte, eu gosto de futebol, mas eu não sei, nunca fui muito atrás, sempre deixei de lado. Tenta dar o gás. Tenta ir o melhor possível que tu consegue. Porque quando chegar de escrever os textos, tu vai botar isso. Mas aí o cara tá refletindo. Futebol? What the hell? Como assim futebol? O que isso tem de importante? Eles não eram sonados claros? Não. Nos Estados Unidos, quando tu for fazer os textos, eles vão considerar várias atividades que vocês possam ter feito. Por exemplo, esportes é uma delas. Atividades extra-classe, ou seja, teatro, música, dança, etc. Uma infinidade de coisas. Olimpíadas científicas são muito Piadas científicas são muito importantes. Quando você tem uma medalha, tu tem uma vantagem absurda sobre os outros candidatos. Por isso que eu digo, façam Olimpíadas em qualquer hipótese, independentemente de que seja para ir bem ou ir mal, tá? Mas são várias atividades. Qualquer coisa que vocês vão fazendo é legal. Projetos sociais também é outra coisa que é muito interessante. Nisso tu consegue liderança, coisas que tu mostra liderança, tipo... Mesmo que seja coisas pequenas, sabe? Liderança. O que eu digo por coisas pequenas? Tu era o presidente do teu colégio, do Grêmio Estudantil, tu era presidente de turma, alguma coisa do gênero. Todas essas coisinhas, elas contam. Por quê? Porque é você que vai escrever a sua história. Tu vai poder botar nos textos aquilo que você quiser. Você vai mostrar o seu caráter para eles. O que os Estados Unidos quer ver com vocês através dessas atividades? Eles querem ver que quando você se interessa por alguma coisa, por exemplo, você gosta de basquete, e você consegue muito bem em basquete, tu tá mostrando para eles o seguinte, olha,
Eu talvez não tenha ido tão bem em algumas matérias, em alguma coisa em particular, devido ao fato de eu não me interessar por isso. Mas note que em basquete eu vou muito bem. Ou seja, se na faculdade vocês conseguirem me dar alguma coisa pela qual eu tenha interesse, eu vou me destacar, eu vou me esforçar ao máximo para ir bem nisso. Vocês têm que mostrar para os Estados Unidos, para faculdades americanas, que quando vocês se interessam por algo, vocês não se preocupam em gastar o tempo que for necessário e fazer o sacrifício que tiver que ser feito para atingir os objetivos. É isso que eles querem ver com medalhas esportivas. Querem ver com as outras atividades que vocês fazem. Eles querem que vocês sejam pessoas que sejam ativas na sociedade. Sejam pessoas que tenham liderança. Que tentem ajudar os outros, de alguma maneira. Eles não querem só teóricos. Eles querem pessoas que vão aprender algo na faculdade, sair dali e contribuir para a nossa comunidade. É um processo em que seu caráter conta muito. Caráter é muito importante. Então tenta desenvolver isso em ti. Caráter, ética, tá? São coisas que nos textos de vocês têm que ficar claros, desde que, claro, vocês tenham isso, né? Não vai mentir. Se mentir, não fica uma coisa legal. Tu tá desclassificando um candidato que podia ser melhor do que você, que só não passou porque você mentiu nos seus textos. Isso é sacanagem, isso é falta de ética. Beleza? Essas atividades vocês podem fazer. E tentar colocar elas no meio dos seus textos, tá? Bem, outras coisas que tem que falar sobre os textos. Tentem ser o mais conciso possível, ou seja, joguem o máximo de informação, mas vocês têm que ser atraentes. Busquem na internet, atraentes. Busquem na internet textos, e vocês encontram tranquilo, textos de outras pessoas. Vocês vão ver que esses textos, para ser bons, eles têm que ser uma coisa que o cara que vai ler o teu texto, o admission officer, esse vocabulário é bem importante, officer, ele vai lembrar de você. O cara tá corrigindo muito texto, sério. Se tu fizer um texto igual aos outros, com uma introdução igual, tudo igual, eles não vão lembrar do teu texto. E tu não vai ser aprovado, mesmo que tu seja uma pessoa muito bacana. Faça alguma coisa, escreva alguma coisa totalmente diferente. No meu texto, por exemplo, eu coloquei em cima uma frase de efeito minha, que eu costumo usar no meu dia a dia, e fiz um texto. Depois eu coloquei outra frase de efeito e um texto. Eu coloquei frase de efeito para guiar o meu texto. Isso é uma coisa não muito usual, talvez tenha feito com que os leitores gostassem. Ele lembrou que eu fiz isso, entende? Na hora que ele for falar, ele lembra da pessoa que fez isso aqui. Se vocês conseguirem fazer o cara rir, é bom, mas é muito difícil, porque vocês não podem ser, você é engraçadinho, não. Tem que ser uma coisa séria, tá? Falem dos casos das vidas de vocês, mas tentem fazer com que o cara não termine a introdução e enche o saco de ler. Só tem dados nesse negócio. Tem que ser um texto bonitinho, tá? Mas o mais conciso possível. Por quê? Porque vocês querem colocar tudo que vocês fizeram na vida de vocês em muito pouco espaço. Então tem que jogar o máximo possível de informação que destaque vocês dos outros candidatos. E claro, a parte mais importante, revisão infinita, né? Revisão infinita. O que eu quero dizer por isso? Termina de escrever, reescreve de novo. Eu fiz isso. Eu escrevia uma página, jogava fora, escrevia outra, apagava, começava de novo. Depois decidia que tudo estava errado. Eu pegava a página em branco, nem escrevia e já jogava fora porque eu vi que ia ficar ruim. Eu era muito ruim em escrever, então tomou um grande tempo meu conseguir fazer esses textos. Se tu conseguir ser mais rápido, melhor. E também tentem cuidar bastante com ortografia, tá? Ortografia não, gramática, perdão. Não podem ter erros gramaticais. Por quê? Porque vocês têm muito tempo para escrever. Vocês podem corrigir infinitamente, pode levar para tradutor para ajudar vocês. Vocês não podem cometer erros de inglês, senão isso vai mostrar que vocês não estão dando tanta bola para o processo de aplicação. A não ser que vocês sejam caras muito bons, que sejam candidatos muito destacados mesmo. Aí os caras vão olhar mais o que tu fez do que os teus textos. Tá legal? É isso que eu tinha para falar sobre os S's, que é a parte mais importante do processo.